É sério, pessoal. Vocês vão cancelar o Fábio Porchat porque ele defendeu a liberdade de expressão no caso do tal humorista Léo Lins? E antes que eu seja cancelado, eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Eu não sabia quem era o Léo Lins. Eu digo isso sem nenhum tipo de soberba, porque, na verdade, eu acho que eu não conhecia porque eu não consumo esse tipo de produto que ele chama de humor. Mas eu entrei na página dele, claro, fui lá ver do que se tratava, e é impressionante que o cara tenha tantos seguidores, que encha shows, que faça sucesso. Eu achei tudo muito ruim, de mau gosto, uma coisa quinta série ali dos anos 1980, um festival de preconceitos rasos. E olha, eu consumo muita coisa que já foi cancelada por aí, tipo Rick Gervais, David LaChapelle, por exemplo. Talvez vocês me cancelem agora, né? Tipos como Léo Lins deveriam desaparecer não por meio de censura, mas por falta de público. É o que tem acontecido no humor. O humor vai mudando, se atualizando, as pessoas vão deixando de achar engraçado coisas que no passado pareciam engraçadas. Porque a gente era preconceituoso, por ignorância. Foi de todos nós. Mas eu tenho muitas dúvidas do poder educativo que a proibição de um show como o do Léo Lins tenha sobre as pessoas que frequentam os seus shows. Vai mudar alguma coisa? Não é uma pergunta retórica. Eu gostaria realmente de saber se de fato tem algum impacto. Veja, o que muda a sociedade é o fim dos estereótipos, quando a gente deixa de enxergar pessoas, situações com os olhos impregnados de preconceitos. O que me interessa neste episódio, Léo Lins, é a reação de uma parte da sociedade ao tweet do Fábio Porchat defendendo a liberdade de expressão no humor. Veja, Porchat pode estar errado na defesa que ele fez, mas a violência contra a sua opinião me parece muito, mas muito mais errada. Tem uma frase que me chamou a atenção dele, que ele fala o seguinte: não entrem nessa conversa com emoção, entrem com razão. E a minha pergunta para você agora: você é capaz de fazer isso por alguns minutos? Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Vamos embora para essa conversa? Bruno, vinheta. No final de abril do ano passado, o então candidato Lula disse o seguinte, que o mundo tá chato pra cacete e que todas as piadas agora viraram politicamente erradas. Essas declarações foram feitas num encontro com influenciadores e com a mídia independente. Ele falou o seguinte, abre aspas, nós não queremos um mundo unipolar em que só pode estar na mesa um pensamento, uma tese. Não, nós queremos um mundo multipolar, que tenha 500 pessoas discutindo na mesa. Aí sim, a gente vai ter um mundo feliz. O cara contando piada de nordestino e eu rindo. Eu contando piada de outras pessoas e as pessoas rindo. Fecha aspas. Gente, Jair Bolsonaro disse coisas parecidas, até porque ele é um crítico ferrenho do politicamente correto. Agora, vamos combinar que se fosse ele o protagonista desse episódio, o mundo teria vindo abaixo. Ao contrário, não houve manifestações de repúdio, nem dos eleitores, nem de políticos de esquerda. Só os ciristas aproveitaram para demonstrar ali o desdém que ele tem pelo Lula. Lula não deve ter perdido um único voto. O que aconteceu foi que eleitores progressistas, defensores da censura de piadas de mau gosto, engoliram bem quadrado a defesa do Lula de ofender em nome da liberdade de pensamento e de um mundo menos chato. Vamos lá, o mundo não está mais chato. Movimentos sociais são muito necessários para que direitos sejam garantidos, que a sociedade seja justa para todo mundo. Mas tem um probleminha assim, esses constantes excessos do identitarismo. Eu, por exemplo, não vejo a menor graça na ridicularização de mulheres, de negros, de gays, da condição física ou da origem de alguém. Mas gostos pessoais não podem servir de régua moral, porque quem tem que servir de régua moral é a lei. O que acaba com a intolerância e muda o conceito de piada é a educação, é a inclusão, é o tempo. Rir de piada de nordestino já deu. Assim como, sei lá, parece óbvio que piadas racistas não são piadas.
Eu não vi em nenhum momento o Fábio Porchat defendendo esse tipo de piada. Vocês viram? Posso estar errada. Para mim, ele defendeu a liberdade de expressão. E são coisas muito diferentes. Qualquer pessoa pode defender o direito de outra de dizer coisas absolutamente impróprias pela bandeira da liberdade de expressão. É isso, gente. Quem defende liberdade de expressão tem uma missão muito ingrata de se manifestar pela defesa do direito de ofender. É isso mesmo. E de tempos em tempos se coloca ao lado de gente imbecil, raivosa, mal educada, racista, misógina, não porque os apoia, mas por uma causa maior, que é repudiar todo tipo de censura. Tudo que eu tenho assistido no Porta dos Fundos nesses últimos anos mostra que o humor que o Porchat abraçou não tem nada a ver com o humor do Léo Lins. Quem acompanha o Porchat nas redes sociais sabe que ele sempre foi um aliado das causas importantes, de várias causas importantes, incluindo a luta antirracista. Eu acho uma baita covardia apontar o dedo pro cara e tratar o comportamento dele antes desse episódio como se fosse tudo um grande fingimento, como se ele, na verdade, ele fosse um baita do racista e estivesse só fingindo. Mas é isso que o identitarismo sempre faz quando alguém ousa dizer qualquer coisa que não obedeça a cartilha. Quem é que perde? Todo mundo, mas principalmente os movimentos sociais que têm um aliado sendo apedrejado de todos os lados. Adivinhe quem mais está batendo no Porchat? A galera de direita, que acha bem feito que ele seja escorraçado por essa esquerda identitária. Mas além dessa militância raivosa, o que me assusta é ver gente que eu acho razoável se fechando para o debate, levantando esse punhal aí do sacrifício. Fora as pessoas que estão morrendo de medo de dar qualquer opinião sobre esse assunto, porque também não querem ser apedrejadas. Você pode saber que tem muita gente ao lado do Porchat, mas tem medo de se posicionar. Agora, Porchat tá errado? Na visão de muitas pessoas, sim. Por que então não focar no debate das questões levantadas por ele? Porque essas pessoas não querem o debate. O Porchat pode não estar errado e nem mesmo cometendo um crime, como tem gente que está apontando. Já parou para pensar nisso? Ele pode apenas pensar diferente de você ou dessas pessoas sobre os limites do humor e da liberdade de expressão, sobre o que determina o que pode ser considerado uma ofensa ou não. Eu posso discordar dele sem transformá-lo nesse monstro que as pessoas estão querendo pintar. Mas vamos lá, eu quero trazer um exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos sobre essa coisa da ofensa. Sabe esse sinal aqui? Pois é, mandar um dedo do meio para um policial foi considerado uma forma de liberdade de expressão. E a liberdade de expressão é garantida pela primeira emenda da Constituição americana. Mas vamos lá, uma cidadã foi multada por dirigir acima da velocidade permitida. E quando ela estava deixando ali o local, mandou um dedo para o policial, o que rendeu a ela uma segunda multa, ainda muito mais pesada do que a primeira. Ela não teve dúvidas, processou o oficial por cercear a sua liberdade. Sabe o que aconteceu? Ela ganhou. Pessoal, vamos lá. Um policial pode ser ofendido? Não deveria, mas pode. Eu já passei por um apedrejamento parecido com esse que o Porchat tá enfrentando, porque defendi o direito de um humorista de xingar uma deputada. Uma deputada pode ser xingada? Não deveria, mas pode. Eu estava defendendo o humorista? Não, não estava defendendo. Eu estava defendendo o direito à liberdade de expressão, assim como defendi o direito da deputada de buscar reparação desde que não usasse recursos públicos. Toda a conversa nessa época era sobre isso, mas eu rapidamente virei uma misógina pelas pessoas, porque eu, na verdade, estava defendendo a bandeira da liberdade de expressão e achava que, de fato, a deputada deveria procurar os seus direitos, uma retratação, mas quem ia julgar isso? A justiça. Não pode ser tão difícil de entender. É tão difícil de entender? Quando se defende o direito à ofensa, não é porque as pessoas mereçam ser ofendidas, mas porque as pessoas devem ser livres, inclusive para bancar um idiota. E também porque ser ofendido nesses dois casos principalmente, é um ônus inerente a cargos públicos em qualquer lugar civilizado do mundo. Talvez não seja o nosso caso aqui.
Eu já esclareci esse episódio inúmeras vezes, já gravei vídeos, já falei sobre esse assunto, mas não adianta. Quase sempre volta a circular um trechinho que foi cortado e que me coloca nesse troninho da misógina, né? Porque, afinal de contas, eu não seria feminista o suficiente. É triste que isso aconteça, porque em nenhum momento eu estava defendendo o comportamento deste humorista, que na verdade eu abomino. Eu estava defendendo a liberdade de expressão, estava me posicionando contra uma censura prévia e deixando claro que quem tinha que resolver aquela situação era a justiça. Foi só isso. Mas para essa galera não importa. O que a gente vê é que um grupo toma para si a decisão do que é certo e do que é errado, ignorando as leis, ignorando inclusive os poderes moderadores, os poderes que detêm, né, essas decisões. O que acontece é que o debate acaba virando um julgamento público e quase sempre com uma condenação imediata. É isso que acontece. Mas vamos falar mais um pouquinho de ofensa, né? A gente tem ouvido muito falar sobre isso. Ofensa, gente, é uma coisa subjetiva. A gente pode fazer uma lista do que cada um de nós considera um insulto. O que é ofensa para mim, talvez não seja para você. Quem é que define isso? A lei. Porque é o que eu sempre digo, se organizar direitinho, a gente censura todo mundo. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo, que são os assassinos dos cartunistas do Charlie Hebdo. Eles não gostavam das piadas com religião. Vocês percebem sobre o que eu estou falando? Eles poderiam reclamar, abrir um processo contra o Charlie Hebdo, mas a linha que separa uma reclamação de um processo ou de uma chacina parece que fica cada vez mais tênue. Por quê? Porque a gente é ofendida de sobra. Agora, como é que a gente deveria lidar? Como é que a gente deveria se comportar nessas situações? Vocês já ouviram falar sobre ética da reciprocidade? Trate os outros como gostaria de ser tratado. É a ética da reciprocidade que deveria pautar o comportamento e não ameaça de prisão. Quem ofende diz mais sobre si do que sobre o outro. Agora, infelizmente, a liberdade de expressão tem um custo, que é o de conviver com gente idiota, preconceituosa, mau caráter. Mas a ideia de um mundo limpinho, só com gente elegante, não é só utópica, ela é muito perigosa. Para mim, ainda é preferível lidar com a estupidez humana a ceder a essas tentativas de autoritarismo. O público do Léo Lins pensa exatamente como ele, mas eu acredito mesmo que a mudança na sociedade vem pela educação e não pela repressão. Essas piadas grosseiras, preconceituosas e às vezes criminosas vão durar mais quanto tempo sem que caiam aí no ridículo, inclusive para os fãs do tal humorista? E agora vocês já podem me cancelar. Porque eu quero dizer que eu concordo com o Porchat quando ele diz que não existe censura do bem. Discordar do Porchat sobre os limites do humor é totalmente válido. Debater é saudável. A gente tem a chance de aprender, a chance de crescer. Agora, tratar o cara como um criminoso e tentar calá-lo com uma ação intimidatória nas redes sociais, que é isso que a gente está vendo, escrever textão sugerindo que ele seja racista, isso é uma tentativa de censura. Mesmo que as suas intenções sejam as melhores do mundo. Porque, como a gente sabe, de boas intenções, gente, o inferno tá cheio. Eu fico por aqui, volto na semana que vem e vamos debater, vamos falar, quero saber o que vocês pensam, mas sem xingamento, sem cancelamento. Vamos tentar fazer nesse espaço aqui um espaço de debate, não um espaço de intolerância. Pode ser? Beijo.